aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, que vai falar a impureza da igreja de Deus de Corinto. Repreensões e exortações. Porque essas repreensões e exortações dentro da igreja verdadeira naquele tempo lá atrás é porque quando o povo se convertia para a igreja de Deus, eles ainda estavam, seguindo algumas coisas anteriores, com a mente cauterizada ainda na legião do mal, e estavam fazendo coisa que não era devida dentro da igreja de Deus que está em Corinto. E Paulo, a primeira vez da igreja de Deus instituída em Corinto, foi Paulo quem deixou toda a doutrina lá para ser pregada. Ele deixou lá escrito tudinho para o pregador de lá continuar. E foi-se embora para muitas outras cidades pregando. E disseram a Paulo que na igreja de Deus que está em Corinto estava havendo dissensões, estava havendo contenda, estava havendo bagunça. Tinha um rapaz que estava até ficando com a mulher do pai, Ele era irmão da igreja, mas estava ficando com a mulher do pai. Isso não é permitido, perante a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. Como ele não estava tendo um entendimento, e o povo que estava tomando conta da igreja lá nessa época, não estava tendo autoridade, não estava tendo autoridade. Se você assistiu um vídeo que está lá no meu canal no YouTube, que chama Legião versus Religião, vocês vão ver que Paulo está exortando a esse respeito. E aqui também está cheio de impureza na igreja, e eu vou ler o que é que está acontecendo, aqui no capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Isso dentro da igreja de Deus que está lá em Corinto, naquele tempo, lá atrás, depois de Cristo ter voltado para casa, depois de Deus ter chamado Paulo para ser o apóstolo para os gentios, nós, nos dias de hoje. Estava tendo imoralidade entre os irmãos lá, que congregavam. Imoralidade que nem mesmo entre os gentios, o povo que era fora da igreja, se via. Está falando do povo que era de Deus. Mas os gentios que era de fora, Paulo está dizendo que não se via. Essas coisas nem com os gentios, como é que pode estar acontecendo com o povo que se converteram a Deus? Essa imoralidade. Porque tinha gente ficando até com a mulher do pai. E Paulo foi obrigado a ir para lá, para fazer essas exortações. Os gentios não se vê essas coisas, a ponto de haver quem vive com a mulher do seu pai. Vejam só que horror estava acontecendo, E o pregador que estava tomando conta da igreja de Corinto não estava tendo autoridade para repreender esse povo. Não estava, E vós estáis inchados, falando para o povo que estava tomando conta. Vós estão inchados. E nem ao menos planteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Quer dizer, o povo que estava tomando conta da igreja lá em Corinto, da igreja de Deus, a única e verdadeira, ele tinha gente mal dentro dela. Nos dias de hoje também acontece isso. Vai gente para a verdadeira igreja para bagunçar o negócio. Gente que não quer crer na verdadeira doutrina. E estava acontecendo isso lá também. E não teve ninguém lá que pudesse tirar esse mal de dentro da igreja. Paulo estava falando essas coisas lá. Eu, na verdade, ele estava ausente. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, que não estava lá em corpo, estava ausente no corpo, mas presente no espírito, já julgou. Paulo mesmo está julgando esse povo que está fazendo essas coisas.
como se tivesse presente. Ele não estava presente para ver essas coisas, mas chegou ao ouvido de Paulo e agora ele já julgou esse povo que estava fazendo essas coisas lá dentro da igreja como ele estivesse presente. Aquele que cometeu esse ultraje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, congregado em vós o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Esse povo, Paulo está dizendo para esse povo que está fazendo essas coisas mal dentro da igreja, para ele ser entregue para Satanás, para a destruição da carne, né? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele está dando exortações, está fazendo com que essa pessoa ou ele deixe de praticar essas coisas para continuar, ou então ele morra na carne, que é para o espírito dele não estar fazendo essas coisas. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Que destruição? Vai entregar para Satanás, a Satanás vai, né, destruir a carne dele, vai matá-lo, né, pelas coisas que ele está fazendo. Porque veja bem, se um filho está pegando a mulher do pai escondido, o pai pode se revoltar e matar o filho, né? E vice-versa, né? Então ele vai ser destruído a carne, não o espírito. Se ele morrer por conta disso, o espírito se salvará, porque não vai mais continuar no pecado da carne. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso, né? Não é boa a vossa jactância, Paulo está dizendo. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é que quer dizer isso? Que Paulo está dizendo. Não é boa a vossa jactância. Ele está dizendo que não é boa isso que o povo anda fazendo lá dentro, e deixando o povo fazer o que quer. Não é bom. Por quê? Aí ele está dizendo, olha, não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Que levedo é esse? É que no meio da igreja verdadeira, no meio dos irmãos verdadeiros, um irmão aqui, ele está se referindo ao fermento, né? Um irmão pode botar outros a perder, tá entendendo? Um irmão do mal que está no meio da igreja pode levar outros irmãos a perdição, ele é ao pecado. Isso não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, se tiver um irmão do mal ali no meio deles, pode levar o resto à perdição, né? É isso que Paulo quer dizer nesse versículo do 1 Coríntios 5, 6. E o que ele diz aí mais? Expurgai o fermento velho para que sejais nova massa. Então, essa pessoa que está cometendo esses pecados deve ser exortado, chamado a atenção, né? Para que ele deixe essas coisas mal que ele anda fazendo. Para que ele não saia, não é obrigado ele sair da igreja, mas que ele deixe de praticar essas coisas e siga firme na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é essa aí de Coríntios, né? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Então, o que é que significa esse fermento? O pecado, né? Esse fermento significa o pecado que a pessoa está cometendo. Então, teremos que tirar esse fermento dessa pessoa, para que seja uma nova massa, sem fermento, sem prejudicar outro, sem levar outros irmãos à perdição. Tirar esse fermento dessa pessoa, que é o pecado. Assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado, né? Porque quando Cristo na ceia estava representando a palavra, a doutrina, antes de morrer, porque muita gente não entende essas coisas. A Bíblia é um pouco enigmática e precisa de discernimento.
Quando Cristo, né? Quando Cristo estava fazendo a ceia do Senhor, no último dia antes dele ser entregue por Judas, ele pegou um pão para repartir com os apóstolos. Aquele pão não tinha fermento, era um pão puro. E aquele pão era o quê? Aquele pão significava o quê? Aquele pão da ceia do Senhor que Deus estava fazendo naquele. É a sua lei, o seu mandamento, para que todos comessem, como todos comeram, né? Todos comeram, né? Todos comeram. Era um pão sem fermento, era um pão puro, né? Era um pão puro, da massa pura. Então aquele pão era simbólico, né? Simbólico a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo. E o sangue de Cristo que ele fala, né? Na hora da ceia lá, era a sua morte. Ele ia morrer por causa daquele pão. Ninguém entende essas coisas. Que é a sua lei, a sua doutrina e seus mandamentos. Ele, aquele sangue, que beber isso em memória de mim, porque aquele sangue ia ser derramado. Né? E aquele sangue, junto com o pão, é a igreja de Deus, única e verdadeira. Cristo vai morrer por causa daquilo ali. Né? Cristo morreu por causa da igreja verdadeira. A sua lei, a sua doutrina e o seu mandamento, que o povo que foi dado por Deus para Cristo resgatar ele da legião do mal, não conseguiu e acabou crucificando. Essa é a verdade. Mas isso não está na Bíblia. Tem muita gente que vai dizer isso, eu sei que vai dizer. Mas isso não está na Bíblia. Meu querido, minha querida, meu irmão, raciocina, mentaliza, junta as pecinhas que você entenderá. Né? Que a Bíblia é enigmática mesmo. O que é que vocês entendem de Eva e Adão? O que é que vocês entendem lá daquele fruto que eles comeram? Vocês entendem o quê? A Bíblia diz que é o fruto da sabedoria do bem e do mal. E que sabedoria do mal é esse? É a legião do bem e a legião do mal. Assim que eles comer, ela está exposta na terra. A legião do bem e a legião do mal. E foi assim que aconteceu. Depois que eles comeram, gerou uma legião de povo bem e uma legião de povo mal. Qual é a legião do povo mal? Aquele que matou o irmão, aquele que foi lá para o outro lado do Éden criar a sua geração do mal. E os que ficaram do lado de cá é a geração do bem. E a geração do mal do lado de lá tragou essa geração do lado de cá, né? Por isso que Deus, antes de perder tudo, tirou Noé. E ela vem até hoje. Porque se Deus quisesse acabar com a legião do mal, ele acabaria. Mas é propósito dele que a legião do mal vença a legião do bem. E como é que vence? Deixando a bebedeira, deixando o adultério, a prostituição, a mentira, o ódio, a contenda, o roubo, não matar, não enganar, não se prostituir, não vestir roupa curta para mostrar os peitos, a barriga, as pernas, a bunda para causar pecado nos homens, não usando piercing, não usando batom, brinco, não cortando o cabelo, vai dizer, esse velho tá falando muito a bem. É não, meu querido. Estou falando aquilo que por isso que a portinha, olha que grossurinha é. A porta da salvação é da grossura de uma gilete, né? A porta da salvação é da grossura de uma lâmina de gilete. Por quê? Porque é tão fácil seguir, né? Porque a porta da perdição é bem larga, é do tamanho da grossura de um camelo, né? Porque Satanás dá toda a oportunidade para a sua carne achar bom, né?
sua carne acha bom adultério, a sua carne acha bom estar na farra, chegar em casa, meter o pau na mulher, nos filhos, é você fazendo isso e Satanás pulando de alegria, né? É você roubando, enganando, matando, mentindo e Satanás pulando de alegria, né? Mas se você não faz essas coisas, os seus próprios da família vai criticar você, vai condenar você, de ser besta, para que tu, e Deus não sei o que Deus é de nós todos. Mentira, rapaz. Deus lá só entra no céu pureza, né? Não estou dizendo que sou santo, não. Não estou dizendo, mas lá no céu só entra pureza, né? Então vamos dar continuidade. Não é boa a vossa, já que não sabeis um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento é o pecado. Expurgai esse fermento velho, para que sejais massa nova. Então tirai esse pecado da pessoa. Assim como sois fermento, né? Sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. E essa Páscoa, que era a ceia que ele foi, não tinha fermento no pão. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, da corrupção, né? Foi celebrado o pão lá, não tinha fermento não, era a massa dura para quebrar o queixo mesmo, porque era pura, era pureza. Aquela ceia significava a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Aquele pão lá é o pão que veio do céu, né? Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade, né? O pão era ázimo, sem fermento nenhum. Era assava ele e quando ia comer era para quebrar o queixo de duro, né? Porque não tinha fermento. E Paulo está dizendo, já por carta vos escrevi que não vos comuniqueis com o que se prostitui. Paulo já falou, porque Paulo aqui em Corinto, na igreja aqui de Corinto, ele já passou por ela, logo no início, né? Ele deixou a doutrina para esse povo. Só que as pessoas que ficaram tomando conta, não teve moral, não teve poder, não teve autoridade para barrar esse povo que estava fazendo essa baderna dentro da igreja de Deus em Corinto, né? E Paulo teve que chegar aí para botar moral, para botar ordem, expulsar esse povo iníquo do meio deles, para não perder o que tinha, né? Se convertido fielmente, né? Ele está dizendo aqui, já por carta vos escrevi que não comunicasseis com os que se prostituem. Lá na igreja de Deus ele é até proibido. E não só é com se prostitui não, espera que vai ter mais. Não só é com que se prostitui não, tem mais coisa. Paulo, essa carta aqui de 1 Coríntios, de Paulo, era para ser 2 Coríntios. Porque ele está dizendo aqui que já por carta, já escreveu, né? Então essa carta aqui de 1 Coríntios não devia ser 1 Coríntios. Devia ser 2 Coríntios e 2 Coríntios, 3 Coríntios. Porque ele já escreveu uma carta anterior a essa, para essa mesma igreja em Coríntio. Ele já escreveu, como está relatado aqui nesse versículo. Já por carta vos escrevi que não prostitui. Isso falando dentro do povo da igreja de Deus que está em Corinto. Não é nem para se comunicar com esse povo que vive em prostituição. O povo de Deus não se deve misturar com esse povo. E o que mais? Referia à comunicação em geral com os devassos do mundo. Ele não está falando com os devassos do mundo, não. Ele está falando para o povo convertido dentro da igreja, né? Com isso não me referia, está dizendo que com essa carta que falou lá para não se comunicar com os que se prostituem, né? Para não se comunicar, Paulo mandou uma carta dizendo que não era para se comunicar nem sequer com que se prostitui. Com isso, ele não se referia à comunicação no geral, no povo todo do mundo. Não, era para o povo dentro da igreja, né?
para o povo da Irália. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, com os pecadores do mundo lá inteiro, que é onde eles vivem, né? Não é nesse mundo aqui, agora, não. Agora é, mas antes não. Antes ele está falando aqui para o povo desse mundo lá, né? Ele está falando para o povo dentro da igreja, não o povo do mundo do pecado dele lá naquele tempo, né? Agora é para nós. Ele está dizendo, não, com isso não me referi à comunicação geral com os devassos desse mundo, ou com os avarentos também daquela época, ou com os roubadores daquela época, porque não tinha essa pessoa dentro da igreja. Ele não está se comunicando para essas pessoas, não. Essas são as pessoas fora da igreja, né? O que ele falou é para a pessoa que está ficando com a mulher do pai e está lá na igreja, que está casando contenda, os que estão lá dentro da igreja, os irmãos lá, que está fazendo essa bagunça lá, que era para ter sido expulso. Paulo disse que era para ter sido entregue a Satanás, mas não foi entregue. Agora Paulo vai exortar ele, né? Vai chamar eles a atenção, se caso eles não quiserem aceitar a repreensão de Paulo, como está lá no início, repreensão e exortação, se eles não quiserem aceitar essas coisas aí, vão ser expulsos da igreja, porque não pode ter esse iníquo no meio de nós, né? Então Paulo disse, né? Não comuniquem, vocês que são de Deus, que são da verdadeira igreja de Deus, não se comuniquem com os que se prostituem, com os devassos, né? Com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, né? Porque então vos seria necessário sair do mundo. Então vos seria necessário sair do mundo. Quer dizer, se essas pessoas tivessem em contato com esse povo dentro da igreja, eles tinham que sair desse povo, que é para sair do mundo, porque esse povo vive num mundo de pecado, né? Eles, os devassos, os avarentos, roubadores, idólatras, né? Se eles estiverem misturados, tem que sair, não pode estar misturado no meio desse povo. O verdadeiro cristão não pode, que é para não cair em tentação e fazer o que eles fazem, né? Porque a idolatria, né? A idolatria não só é adorar esse santo do dia de hoje, não, né? Não é só adorar essas estátuas de hoje, desse santo, dessas santas falsificadas, inventada pelo homem, não por Deus. Igreja que tem o nome de santo não é de Deus, é de Satanás. Foi o homem que inventou, através da religião. A religião que inventou foi a legião do mal, a legião de Satanás. A legião de Deus inventou a igreja de Deus, única e verdadeira, né? Mas a legião do mal inventou religião. E a religião inventou milhares de igrejas falsas, né? Que são de Satanás, com os seus pregadores também de Satanás, porque engana a pessoa. Não prega a lei de Cristo verdadeira, mas a lei de homem. Não prega a doutrina de Cristo verdadeira, mas a doutrina de homem. Não prega os mandamentos de Cristo verdadeiro, mas os mandamentos deles, né? Não é que eles não falem de Deus, fala de Deus até bonito, né? Para enganar, isso também está escrito, né? Fala lisonjeiramente para enganar até os escolhidos de Deus. Isso está na Bíblia. Eu já li anteriormente em outro vídeo, né? E é isso que acontece, né? Aí você vem dizer, oxe, esse velho tá julgando o povo, falando essas coisas. Lê a Bíblia, presta atenção no que eu tô lendo, mentalize, raciocine, pega aí, né? Porque o povo tem essa ideia. Texto, eu vou ler um texto, tem que ter um contexto. Vou ler o contexto, tem que ter um texto. Uma ova é para fazer o que Deus manda. Aí os idólatras, o que é idolatria? Idolatria é você adorar uma santa, uma estátua, uma santa criada pelo homem e não por Deus, isso é idolatria. Idolatria é você
Ah, eu adoro o jogador fulano de tal. Isso é idolatria. Eu adoro a cantora fulano de tal. Ela é o máximo. É idolatria. Comer demais é idolatria. Gostar de uma coisa demais é idolatria. Né? Não se deve gostar nem sequer do próximo pai demais, que é idolatria. Da mãe demais, porque é idolatria também. Devemos gostar de Deus, de Cristo, excessivamente, aí sim. Né? Devemos idolatrar eles, não a outras coisas. Essa é a realidade da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo. E agora o que é que vai dizer? Mas agora vos escrevo, Paulo falando aqui em 1 Coríntios 5, versículo 11, mas agora vos escrevo que não comuniqueis um povo verdadeiro cristão nesse tempo aqui. Paulo está falando nesse tempo, serve também para os dias de hoje. Por quê? Quem se mistura com porco, farelo come. Isso é claro. Quem se mistura com porco, farelo come. O que quer dizer isso? É que se você se juntar com a pessoa errada, você pode cair na tentação e errar junto com ele. Né? Não é verdade? Se você se junta com uma pessoa errada, pode cair na tentação e fazer coisa errada junto com ele. Por isso que Paulo está dizendo, na verdadeira igreja, vamos nos abster de estar misturado com certo tipo de pessoa, se você é um verdadeiro cristão. E ele está dizendo, mas agora vos escrevo que não vos comuniquei com aquele dizendo ser irmão, porque tem gente que diz que é irmão dentro da igreja, que é o que mais tem no dia de hoje, nessas igrejas falsas, é o que mais tem nos dias de hoje. É irmão que se diz irmão um do outro, e isso aí é dentro da igreja. Irmão na carne, que não é de igreja nenhuma, que se diz irmão, e o que é que ele faz? Vamos ver. Que se dizendo se irmão for devasso, for avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, mentiroso, o que é que ele está dizendo? Nem sequer com esse tal devemos comer. Claro ou não? Nem com esse tipo de gente devemos comer. É eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus que está dizendo. Né? Pois, que importa julgar os que estão de fora da igreja? Adianta nós julgar os que estão fora da igreja, que ele não tem a doutrina, não tem a lei, não tem um mandamento? Não adianta julgar esse tipo de pessoa, né? Pois que importa julgar os que estão de fora? Ele perguntando. Não julgais vós o que estão de dentro, porque o que está dentro da verdadeira igreja, quem julga é quem está comandando dentro da igreja, é os próprios irmãos, e é o irmão-chefe que está tomando conta. Ele é quem deve julgar os que estão de dentro, né? Se a gente não julga os que estão de fora, né? Por que não julgar o que está de dentro, né? Mas Deus julga os que estão de fora, e nós temos que julgar o que está de dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Agora vem para o que está de dentro da igreja, fazendo coisas erradas. Tirai esse iníquo do meio de vós. Então, se dentro da igreja tem alguém fazendo besteira em pecado constante, ele recebeu a primeira ademoestação, não parou de pecar, de errar. Recebeu a segunda ademoestação, não parou. Na terceira vez, temos que expulsar essa pessoa da igreja, porque não tem mais jeito, é a terceira vez, tem que ser expulsa, né? Ele não quer nada com Deus, com a verdade, é isso, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 em diante, que vai relatar, Paulo censura o litígio entre os irmãos.
Vamos ler. Ouça algum de vós. Ouça, não é ouça, é ouça. Ouça algum de vós tendo uma queixa contra outro. Não é para ousar, preste atenção. Paulo está dizendo lá dentro da igreja em Corinto, que estava meio um pouco bagunçada, ele está dizendo para os irmãos lá: ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos, porque os irmãos crentes, obedecedor da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, já nesse tempo aí, são considerados santos, né? Mesmo sendo, a gente peca, não adianta, que nós aqui na terra todo ele é pecador, Deus sabe disso. Tanto os santos, mas a santidade, o pecado mínimo, né? Só não olhar a gente peca, não resta dúvida. Porque tem uma concupiscência dos olhos e aí Deus sabe a nossa carne que é fraca, Ele sabe disso. Mas nós estamos andando para não fazer isso de maneira alguma. E Paulo está dizendo: ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, e a juízo perante os injustos, né? Porque naquele tempo, o povo de Deus, o povo que era de Deus, que tinha a lei de Moisés, julgava os irmãos, né? O povo israelita, o povo de Judá e todas as outras tribos dentro da sua comunidade, né? Da sua comunidade. Eu estou falando do povo israelita, da tribo de Judá, de todas as outras tribos, o gentil que convivia com ele. Eu estou falando na redoma que era de Deus, da herança de Deus. Tinha juiz que julgava, né? E quando eles se passaram para a legião do mal, passaram a fazer julgamento e erroneamente, por causa de ganância, né? Já naquele tempo, o povo que era de Deus, o povo que era herança de Deus, né? Eles passaram a roubadismo, né? Passaram a julgar erroneamente, era juiz errante, julgava o errado pelo certo, o certo pelo errado. Naquele tempo houve muito isso. O povo que era de Deus andou fazendo isso, porque eles tinham passado para a legião do mal. E Paulo está dizendo aqui: tendo algum de vós, tendo uma queixa contra outro, e ir a juízo perante os injustos, né? Porque eles já eram injustos. O povo mesmo que era de Deus estava julgando injustamente, e não perante os santos, os que estão dentro da igreja, né? Então, Paulo está falando a respeito de uma pessoa que tem um irmão dentro da igreja e indo fazer queixa a um juiz injusto lá de fora, não dentro da própria igreja, para resolver as suas pendengas dentro da igreja. Eles não estavam fazendo isso, né? Ou não sabeis, né, ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar que mundo? O resto do povo que vai ficar em pecado. Isso lá no último dia, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, né? Isso lá no último dia. Se nós estivermos santificados para ter vida eterna, nós mesmos aqui no último dia vai julgar aqueles que não quiseram aceitar Deus. Por quê? Porque esse eu vou explicar para você qual o sentido desse versículo, né? Veja só. Ou não sabe, Paulo falando lá em Corinto, na igreja que está bagunçada, né? Os irmãos estavam em contenda, um bocado de coisa estava vendo lá. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Que mundo? E o resto das pessoas que vai ficar no pecado. Por que hão de julgar o mundo? Veja só. Eu moro, uma suposição, né? Eu moro em uma cidade. Eu conheço várias pessoas nessa cidade, né? Essas pessoas, eu já cheguei até para elas pregar a verdade, certo? Entenda, vou entendendo o que quer dizer esse versículo. Eu cheguei para essas pessoas para pregar a verdade, né? Eles estão no mundo. Que mundo?
o mundo de pecado. O mundo é o mundo de pecado. Todo mundo referente aqui na Bíblia é mundo de pecado. Então não é de julgar o mundo. Então se eu estou aqui, né? Estou no mundo material e no mundo espiritual. Então eu que estou no mundo espiritual vou julgar o mundo do mal, o mundo do pecado. E eu conheço várias pessoas que estão no mundo do pecado. Eu já cheguei até a exortar elas: fulano, vem para a legião de Deus, sai da legião do mal. Estão entendendo o ponto? Sai da legião do mal. E eles não quiseram. Quando for no último dia, na ressurreição para a vida eterna, Cristo vai vir para julgar todos eles, né? E cada um de nós é incumbido de julgar essa pessoa que eu conheço, né? Eu sei que ele anda roubando, eu sei que ele anda matando, adulterando, fazendo tudo quanto presta. Eu sei. Quando for no último dia, que eu tiver lá com Cristo, que vou ser juiz desse povo, como estou escrito aqui, né? Eu estou santificado em Cristo para a vida eterna e eu vou julgar o mundo. Que mundo? O mundo de pecado. E eu conheço bastante gente que estava no pecado, exortei a ele para vir para a legião de Deus, ele não quer, continuou no pecado, se perdeu no último dia, porque não tem mais salvação. No último dia não tem mais salvação. Então eu vou chegar e dizer para ele: você está condenado. Você está condenado. Por quê? Eu avisei a você que não era para você se prostituir, você continuou se prostituindo. Eu avisei para você que não andasse na farra, na bebedeira, e você continuou, não quis aceitar a minha repreensão. Então você será condenado, você vai para o lago de fogo. Então eu que já estou santificado em Cristo, vou julgar essa pessoa que está no pecado e vou jogar ela no lago de fogo, simplesmente. Entendeu? Por isso que ele está dizendo aqui: ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, nós que vamos poder ser santos, né? Não sabemos ainda que somos santos, estamos no caminho da santidade, mas até lá ninguém sabe, né? Deus saberá, né? Que será julgado por vós. Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então as coisas mínimas é os erros que está acontecendo dentro da igreja de Deus aqui em Corinto, né? E o povo que está tomando conta da igreja, né, quando eles estão reunidos, tem esse povo do mal lá. E esse povo reunido deve julgar esse povo do mal, repreender ele, e eles não estão fazendo isso. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Eles não estão sendo, porventura, né? Vocês são indignos de julgar as coisas mínimas, né? Se a gente vai julgar as maior, né, no último dia, por que não julga logo as coisas mínimas dentro da igreja, né? É isso que Paulo está falando para os que estão tomando conta da igreja de Deus em Corinto, que o povo lá também é rebelde. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Até os anjos nós vamos julgar, mas é anjo de Deus não tem pecado, é anjo do mal, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Você conhece algum anjo? Eu também não conheço nenhum anjo, não. Mas os anjos do mal se refere a quem? A uma pessoa má. É anjo do mal, é anjo de Satanás, é anjo do mal. Essa aqui também se refere à pessoa que é considerada um anjo do mal, né? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, né? Que aqui é no último dia, a vida até aqui vai ser a vida de perdição e vida de salvação. Então, se tiver negócio em juízo pertencente a essa vida, constitui como juízo deles os que são de menos estima na igreja. Então o que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Que se esse povo que está fazendo contenda,
brigando com um irmão, como foi lido no versículo, uma queixa contra outro irmão, o que é que deve fazer? Vai para esse que está com a queixa, que não quer, não está sendo resolvido dentro da igreja, vão para fora resolver fora da igreja, não dentro da igreja, né? Então, se tiver de negócio em juízo pertencente à vida material, constitui como juíze deles os que são de menos estima na igreja, né? Constitui os que são de menos. Então, né? Se tem algum negócio pendente em juízo na vida, então sejamos juízes deles dentro da igreja, para aquele que está com menos estima, aquele que está criando contenda, que está criando dissensão, entendeu? Para com outro irmão, né? Para que vos envergonhar o digo, para vos envergonhar o digo. Será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos, né? Então Paulo está dizendo que tem que ter uma pessoa sensata misturado com os irmãos para resolver o caso daquele irmão que está em contenda com o outro, né? Que está causando briga. É isso que quer dizer. Ser constituir, não de fora, né? Então, se tiver de negócio em juízo perante esta vida, a vida aqui da terra, constitui como juiz dele, a quem? O pregador, chefe da igreja, né? Para resolver essa bronca entre o irmão dentro da igreja. Para vos envergonhar, não, digo, será que não há entre vós sequer uma pessoa sábia para resolver esse problema entre os irmãos, né? Que possa julgar entre seus irmãos, julgar ele e resolver essa questão, né? É isso que Paulo quer que seja dentro da igreja verdadeira, que quando houver uma contenda desse tipo, que ele julgue essa pessoa, ou para condenação logo, né? Porque fala uma vez, duas, na terceira expulsa, ou para que ele permaneça convertido e não encrenca. Que ele andem, os dois, andem em conformidade, em concordância, um para com o outro, na bondade e no amor verdadeiro, não em contendas. É isso que Paulo quer que seja na igreja de Deus. Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante o incrédulo. Então, se tem coisa para juízo mesmo, na vida material, vão resolver fora da igreja, né? Perante o juiz dos incrédulos, daquele que não pertence a Deus. Na verdade, já é uma completa derrota para vós o ter de demandado uns contra os outros. Porque o irmão que se diz ser de Deus, que está obedecendo a lei, a doutrina e os mandamentos, e está constituindo contenda, intriga, briga dentro da igreja por algum motivo, por alguma coisa, né? Ele deve ser expulso. Se não, ele vai, o que é que vai acontecer? Na verdade, já é uma completa derrota para vós ter demanda, parece que estão derrotados por Deus próprio, porque eles estão fazendo dissensões dentro da igreja. Isso é Paulo lá falando dentro da igreja de Corinto, que está vendo essas brigas. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofrei antes a fraude, né? Então, um irmão verdadeiro, vamos supor, vou falar aqui um detalhezinho a respeito dessa contenda. Por exemplo, um irmão me pede 100 reais emprestado e ele diz a mim: irmão, o mês que vem eu te pago. Quando chega a data, ele não tem esse dinheiro para me dar. Eu vejo que a sua situação não está boa. Qual é o dever do verdadeiro cristão? Perdoar aquela dívida. Não criar contenda contra ele. Não querer botar ele na justiça para receber esse dinheiro. Se você é um verdadeiro cristão, se você emprestou para o seu irmão esses 100 reais, você emprestou
porque você tinha sobrando. Você tinha posse de emprestar esses 100 reais. Mas quando chega o dia do irmão pagar e ele não tem, e ele vai dizer para você, irmão, ó, infelizmente eu não consegui o dinheiro para lhe pagar. Qual o dever do verdadeiro cristão? Deixa para lá, meu irmão. Está perdoado a sua dívida. É isso que Deus quer. E com isso, você está juntando brasas de fogo para a salvação, né? Isso é o que está escrito, né? Então, porque ele está me devendo, eu vou ter entrar em contenda com ele. Não, você vai me pagar. Você vai ter que. Você pegou o dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Um verdadeiro cristão jamais atua dessa forma, né? Um verdadeiro cristão, um verdadeiro obedecedor da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo dado por Deus, jamais ele vai atuar dessa forma. O irmão pegou isso aí, não pôde pagar, perdoe-o, porque você emprestou porque tinha sobrando, não estava fazendo falta a você. E se o irmão não consegue pagar porque não arranjou, perdoe, não vá fazer contenda. É por isso que Paulo está falando aqui dessas coisas, dentro da verdadeira igreja, né? Eu não sei o motivo, o único motivo que eu vi aqui foi do filho ficar com a mulher do pai, né? E aquelas dissensões lá. Mas pode estar acontecendo dessas coisas também. De alguém ter pego o dinheiro, de alguém ter comprado alguma coisa e não pôde pagar, né? E o dever do cristão é perdoar. Simplesmente perdoar. Né? Na verdade, já é uma completa derrota para vós. O ter de demanda um contra os outros, né? Porque não sofrei ante a injustiça. Então, devemos sofrer a injustiça. Se o irmão está fazendo isso de sacanagem, né? Porque acontece, de um irmão pegar, vamos supor, ele pegou meus 100 reais, mas ele vai dizer, oxe, o irmão tem muito, não precisa não, eu não vou pagar não. Acontece isso? Acontece, né? Mas isso aí é com ele Deus. Não devemos, né, fazer contenda, devemos sofrer, né, porque não sofrei antes a injustiça. Paulo está dizendo que a doutrina de Cristo, a gente deve sofrer a injustiça, a gente deve perdoar o nosso inimigo, é isso, porque não sofrei antes a fraude e a injustiça. Devemos fazer isso. O verdadeiro cristão deve fazer isso. Se o irmão faz isso que fez, pegou o dinheiro, não quer pagar ou não teve com que pagar, perdoe. Perdoe. Essa é a doutrina, a lei de Cristo. Mas vós mesmo é quem fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmão, aí vem o meu lado, se eu mesmo faço isso, aí vai acontecer o quê? Não saber que os injustos não herdarão, porque eu estou sendo injusto, né? Se for eu que peguei o dinheiro e não quero pagar, e é eu que estou armando a contenda, querendo que ele pague porque pague. Se eu peguei, eu devo pagar. Se eu peguei emprestado, é porque eu devo pagar. Não sabeis, porque eu estou sendo injusto, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, não só é o que se engana não, que ele não herda não. Isso é enganador não, né? O irmão não pagou porque é um enganador, né? Mas ele está dizendo, não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus. Eu não posso ser injusto, e nem o que me pediu dinheiro também pode ser injusto, né? Eu devo perdoá-lo, né? O que pegou, o dever dele é pagar, mas se ele não tem, eu devo perdoar, né? Por quê? Não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus. Nenhuma pessoa injusta herda a salvação, herda o reino de Deus. Nenhuma pessoa injusta. E o que é injustiça? É tanta coisa.
é idolatria, é matar, é roubar, é estar de farra, de bebedeira, de mentira, de falso, de inveja, de adultério, de prostituição, etc, etc, etc. Tudo isso é injustiça contra quem? A nós? Não, contra Deus. Contra Deus. Então, todas essas pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herda o reino de Deus por conta dessa coisa. Ele está dizendo, não vos engane não só é porque você é injusto, né? Porque você não sabe que os injustos não se enganam, que não só os devassos, que é uma pessoa devassa, uma pessoa cheia de prostituição, cheia de, né? Cheia de palavrão, cheia de coisa, né? Coisa podre na boca e no seu ser, são devassos. Uma pessoa idólatra, né? Que come demais, exageradamente, que adora cantor, que adora jogador de futebol, que adora estátua, que adora santo, que adora santa, que adora a igreja de santo, igreja de santa, né? Tudo isso não herdará o reino de Deus. Os adúlteros, né? Os efeminados, que é efeminado, gente, né? Não herda o reino de Deus. As lésbicas não herdam o reino de Deus. Os sodomitas também não herdam, né? Os ladrões não herdam. Os avarentos não herdam, né? Os bêbados não herdam o reino de Deus. Os maldizentes, fofoqueiros que olham a vida dos outros, né? Não herda. Os roubadores, né? Não herdarão o reino de Deus. É eu que estou dizendo, não, é o próprio Cristo. Isso é a doutrina de Cristo. Aí o povo, tem muita gente que, se a gente não falar através do versículo da Bíblia, vai dizer que a gente está inventando história. Porque eu já vi gente dizer, os evangélicos também pregam essas coisas, né? Contra bêbado, contra gay, fala contra os gays, as lésbicas, mas tudo fica revoltado. Todos ficam revoltados. Mas não é nós que diz não, é Deus, é a doutrina de Cristo, gente, que está falando, né? Que não entra no reino de Deus. Gay, lésbica, e entra. O gay entra, a lésbica entra, os efeminados entram, os roubadores entram, os maldizentes entram, os ladrões entram, tudo entra, porque Deus dá a chance. E porque eles devem herdar a vida eterna? Se deixar de praticar essas coisas. Herda o reino de Deus. Ele não herda se continuar. Eu vou voltar aqui. Mas vós mesmo que fazeis injustiça e defraudai, isto a irmão, até dentro da igreja que faz essa defraudação, não sabeis que os injustos, presta atenção, os injustos não herdarão o reino de Deus. Abra sua Bíblia, vou esperar para eu ler. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8 em diante. Abra aí sua Bíblia, vá. Tá com a Bíblia aí? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, versículo 6, ou capítulo 6, versículo 8 em diante. Mas vós mesmo que fazeis injustiça e defraudar isto até aos irmãos, tanto o irmão dentro da igreja ou o irmão de carne, o que é que acontece? Não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos. Que tipo de injustiça vai ser essa? Ele está dizendo, não se engane não com isso não. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, metida bichona, não herdarão o reino de Deus. As lésbicas, os sodomitas, não herdam o reino de Deus. Nem os ladrões, né? Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os
maldizentes, fofoqueiros, que olha a vida dos outros, que levanta pau, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Né? Nenhuma dessas pessoas herda o reino de Deus. Mas Deus tem ressalva para todos, pelo arrependimento sincero, pelo arrependimento sincero, pelo arrependimento com todo o amor, com toda a submissão à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, não de homem, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e não a que o homem inventou. Tem essa ressalva. E que ressalva é essa? Vamos ler. 1 Coríntios 6:11, né? Não, 6:11. Aí vem. E tais foste algum desses que eu falei, lésbica, gay, ladrão, roubador, bêbado, maldizente, avarento e etc, etc. Se algum de vós for um desses, o que é que acontece? E tais foste algum deste, mas foste lavados, né? Foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que significa isso? Você, quando se arrepende e deixa essas práticas, você é gay, deixa de ser gay. Você é lésbica, deixa de ser lésbica. Você usa brinco, deixa de usar brinco. Você usa batom, deixa de usar batom. Você usa roupa escandalosa, mostrando os peitos, a barriga, a bunda, as pernas, veste roupa comporta. Você é bêbado, deixa de beber. Você é raparigueiro, deixa de se prostituir. Deixa de cometer adultério, de mentir, de matar, de roubar, etc, etc. Se você deixar todas estas coisas de coração, por arrependimento de coração, se batizar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue. Porque se você se batiza na igreja falsa, não serve o seu batismo. Não serve, porque é a igreja de Satanás, ele está enganando você. Né? Mas se você se batizar na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, você será lavado, né? Mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado no nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é o batismo dentro da verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, que é a lei de Cristo, que é a doutrina de Cristo, que é o mandamento de Cristo e não de homem. Né? É isso. Você deixar de praticar tudo, aí você vai se tornar santo. Porque você não vai ser mais lésbica, você não vai ser mais gay, né? Você não vai ser ladrão, bêbado, maldizente, roubador, avarento, mentiroso, invejoso, etc, etc, etc. Você não vai fazer mais essas coisas. Então você vai se tornar uma pessoa santificada em Cristo e pelo Espírito de Deus. Né? Tudo isso acontece para quem é pecador, porque Deus dá essa ressalva. Né? Deus dá essa ressalva, Cristo dá essa ressalva do arrependimento. Desde que quando João Batista entrou para anunciar a Cristo, né? Desde quando Batista entrou para anunciar, através do batismo, do arrependimento, vale até hoje. Para nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus, morrendo com Ele na cruz. Né? Aceitando, quando a gente morre na cruz, é porque a gente vai deixar os pecados e vai aceitar a sua lei, a sua doutrina e os seus mandamentos. Porque Cristo morreu pela igreja, que é a sua doutrina,
a sua lei e o seu mandamento. Cristo morreu por conta disso. Se a gente aceitar essa lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, estamos morrendo junto com Ele, aceitando a sua igreja verdadeira. Não a do homem, que a igreja de Deus não tem mentira. É por isso que Paulo está dando essa repreensão toda aqui dentro da igreja de Deus, porque entrou irmão intruso para perverter os outros. Né? Vamos ler 1 Coríntios ainda, capítulo 6, o versículo é o 12 em diante. Os nossos corpos são membros de Cristo. Cristo é a igreja e nós somos membros. Tem muita gente que diz, não, a igreja somos nós. Negativo. Nós não somos igreja. Nós somos membros. Os nossos corpos são membros de Cristo. Vamos ler. Todas as coisas me são lícitas. Vejam só agora onde vai entrar a diferença do pecado para a morte espiritual, para a perca da salvação, para a condenação, e a ganhar a vida eterna para a salvação, na lei, na doutrina de Cristo. Vamos ver a diferença de ambos agora. Todas as coisas me são lícitas, isso na nossa carta. Paulo está falando isso, lá na igreja, para esse povo que estão rebelde lá. Ele está dizendo que todas as coisas são lícitas. Qualquer um pode fazer. Por que? Porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Eu sou de Deus, sou. Eu estou seguindo o mandamento, estou. Mas se eu quiser sair dele e pecar, eu vou. Por quê? É lícito eu fazer isso. Ninguém vai me impedir. Né? Mas eu, com a consciência pura, com amor puro na doutrina, na lei e no mandamento de Cristo, eu não vou fazer isso. Mesmo sendo lícita a fazer, eu não vou fazer. Porque o meu espírito que Deus me deu de adoção, depois do batismo, me repreende até porque eu faço essas coisas. Então é lícita, mas não faço. A minha consciência diz para não fazer essas coisas mal. Então vamos continuar lendo 1 Coríntios 6, né? 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Eu mesmo tendo o poder de fazer, não convém que eu faça, porque eu fui lavado, eu fui redimido dos meus pecados, eu estou na lei de Cristo, eu estou na doutrina de Cristo, eu estou nos mandamentos de Cristo e eu devo obedecê-los. Eu devo obedecê-los. São lícitas para eu fazer se eu quiser beber? É. É lícita se eu quiser adulterar? É. Mas eu não devo fazer. Né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque eu tenho que ser obediente a Deus. Né? Vou ler de novo para que vocês entendam. Vocês pecadores, vocês cristãos falsificados nas igrejas falsas. Né? Você na igreja falsa, você não deve mentir, não deve enganar, não deve fofocar, não deve fazer nada de errado, contrário a Deus. Mas vocês fazem. Eu sei que vocês fazem. Né? Fazem. Os pastores pior ainda. Né? Mas por quê? Todas as coisas são lícitas. Vocês podem fazer. Só que vocês vão pagar caro pelo aquilo que vocês fazem, por não estar seguindo a lei de Cristo, por não estar seguindo a doutrina, nem o mandamento e nem sendo obediente. Né? E nem sendo obediente. Aí está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Né? Pode fazer? Pode, mas não convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Por quê? Porque
Satanás é um Deus muito poderoso. Satanás tem seus anjos, trabalha para ele. Deus também. Deus é o Todo-Poderoso, mais do que o Deus do mal, muito mais. Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele tem seus anjos, tem seus arcanjos, tem seus querubins, tem muitos a favor dele lá no seu mundo habitável. Deus tem tudo isso lá no seu mundo habitável. Está lá no seu mundo habitável. Ele apenas observa. Aqui na Terra, nesse mundo terrestre, temos o Deus do mal. No mundo habitável de Deus, do bem, está lá em cima no terceiro céu. Mas aqui nós temos o Deus do mal. Nós também temos o Deus do bem, da sua legião, para a gente seguir, que está aqui na Bíblia, né? E ambos andam lado a lado, como está sendo aqui, né? Todas as coisas são lícitas, mas não devemos, né? Todas as coisas são lícitas, mas não nos convém fazer. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem pelo pecado, nem pela maldade, nem pelo adultério, nem pela prostituição, nem pela bebedeira, nem por matar, nem por mentir, nem por roubar, etc, etc. Não devo fazer essas coisas, porque eu tenho a lei de Cristo, eu tenho a doutrina de Cristo e os mandamentos. Foi dado por Deus para obedecer, porque se não obedecer, é vão, vai morrer espiritualmente, vai para o lago de fogo, né? Aí vamos à comparação agora, né? Os alimentos são para o estômago, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, né? Tudo isso, a comparação. Os alimentos são para o estômago, na barriguinha, e o estômago para os alimentos. O que é que quer dizer com isso? Os alimentos é a palavra de Deus para nosso coração, para o nosso íntimo. O verdadeiro, para a gente obedecer. Esses são os alimentos de Deus para nosso estômago, nosso ser, nosso coração, para a gente obedecer. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Porque tem o alimento espiritual de Deus e tem o alimento espiritual do mal, que é o pecado. E Deus aniquila a ambos, né? Aniquila a ambos, né? Se você faz como alimento do pecado, Deus te elimina para o lago de fogo no último dia, que é o inferno. Se você come a palavra de Deus, Deus te aniquila e poder para ele para a salvação eterna, né? Vamos ler. Tanto um como os outros, né? Mas o corpo não é para a prostituição. O nosso corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, que prostituição é essa? É estar pegando mulher? Não. A prostituição do corpo é o pecado, é tudo de errado que nós fazemos contra Deus, né? Essa prostituição aqui não é a prostituição de estar no cabaré, não. Olha, vou ler de novo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, né? Mas o corpo não é para a prostituição, está bem claro aqui. Que prostituição é essa? É o cabaré? É você tá... Não, a prostituição é os pecados. É tudo que é contrário à doutrina, à lei de Cristo e os mandamentos. Essa é a prostituição do corpo. Mas para o Senhor para o corpo. Então o nosso corpo tem que estar irrepreensível para o pecado. Não pode. De mínimo não pode. Então, mas o corpo
prostituição. E a prostituição é todo tipo de pecado. Tá? Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, de modo nenhum. Né? Então, o nosso corpo não pode se fazer membro de uma meretriz, né? Que é pecado. Nosso corpo não pode estar praticando pecado, né? Ou não sabeis que o que se une à meretriz faça um corpo com ela, né? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Isso está lá em Gênesis. Quando o homem se une a uma mulher, os dois serão uma só carne, porque estão grudadinhos, né? Então, a pessoa que se une a uma meretriz, a uma quenga, uma prostituta, o seu corpo está em pecado. Por isso que não devemos se unir a uma meretriz. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Né? Que é isso que Ele quer, que nós devemos nos unir na lei de Cristo, né? Na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, dado por Deus, para sermos um só corpo em Cristo, pela sua lei, pela sua doutrina e pelo seu verdadeiro mandamento, não de homem, né? Na sua verdadeira igreja, não na igreja do homem, né? No verdadeiro pastor, que é Cristo, não no pastor falsificado, né? Fuge, ele está dizendo, foge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo, né? Mas o que se prostitui peca contra o seu corpo, o seu próprio corpo, que se prostitui. Porque o que ele está querendo enfatizar aqui é que a meretriz, a prostituição, não só é um pecado só, não, é muito, né? A prostituição é um conjunto de pecados, é idolatria a santa, é estar numa falsa igreja, é roubando, é matando, é adulterando, é se prostituindo, é na farra, todas aquelas coisas que eu falei anterior aqui. Tudo isso, né? Tudo isso é prostituição, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, né? Quando nós nos batiza, né? Que é lavado do nosso pecado, nós recebemos um Espírito Santo de adoção. Não é o Espírito Santo do batismo em fogo. Não tem nada a ver, viu, gente? É um Espírito Santo de Deus. Quando a gente é lavado, a gente recebe esse Espírito Santo de Deus, Espírito de adoção, né? Não é santuário do Espírito Santo que habita em vós, né? Ele habita em nós. Depois que a gente é batizado, lavado e remido, esse Espírito Santo a gente recebe para estar conosco, para nos repreender, né? Se a gente está obedecendo. O qual possui da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, né? De nós mesmos. É o que a gente deve pensar em nós mesmos para não andar em pecado. Porque foste comprado por preço. Isso quando somos batizados na verdadeira igreja, né? Que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Não na igreja que o homem inventou, que vem da religião de Satanás. A igreja que o homem inventou vem da religião de Satanás, da legião de Satanás. Porque a legião de Satanás inventou religião, e a religião inventou várias igrejas para enganar o povo, para enganar a legião de Deus, né? Nós, como legionários, soldados de Deus,
estamos combatendo essa legião e essa religião falsificada. Com quem? Com o nosso pastor, o único apóstolo, o único bispo, o único sacerdote. Está na Bíblia, gente. Não é o homem que é essas coisas, não, é Cristo. O homem é quem se intitula, porque quando lê lá, que Deus está na Bíblia escrito assim, e Deus deu uns, não é nem todo, é uns, como apóstolo, que foram os primeiros, aquele foi dado por Deus, os apóstolos, evangelistas, mas não foi a título. Veja se nenhum apóstolo chama os apóstolos de apóstolos, nenhum deles chama. Paulo chama, apóstolo João, tudo bem? Apóstolo Paulo, tudo bem? Apóstolo Matias, apóstolo fulano e tal. Vocês já viram isso na Bíblia? Algum dos apóstolos se chamando uns aos outros de apóstolos? Não. Mas tá lá, irmão. Ele chama um com o outro de irmão. Né? Só os ignorantes, enganadores, que pegam o diploma de pastor, que quer ser chamado de pastor. Porque é um falso pastor. Estudou teologia diabólica para enganar o povo. E quando na Bíblia diz que Deus deu uns, nem todos, deu uns, como pastores, como mestre, como apóstolo, como bispo, deu como, eles não querem entender essa palavra. Deu como, eles não querem entender. Deu como o quê? Como se fosse um pastor, como se fosse um apóstolo, como se fosse um bispo, como se fosse etc, etc. É a função, é como se fosse um pastor, porque o verdadeiro pastor está na Bíblia, é Jesus Cristo. O verdadeiro apóstolo, o verdadeiro sacerdote, etc, etc. É Cristo. Nós somos irmãos. Por mais pregadores que nós seremos, somos irmãos. Isso é o querer da doutrina de Cristo, da lei de Cristo, dos mandamentos de Cristo dados por Deus. Né? Porque foste comprado lá no batismo por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Que corpo? O corpo imune do pecado, quando nós é batizado na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Lá em Atos 20, 28. Cuidai, pois, vós de todo o rebanho, o qual vos constitui bispo para apacentar a igreja de Deus. Está falando isso para o apóstolo, né? Para o povo que foi convertido lá. Né? Mas ninguém quer entender essas coisas. Que Deus abençoe a todos. Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita saúde, que vocês prosperem, que vocês tenham consciência do que é a palavra de Deus e não a palavra de homens, do que é a doutrina de Cristo e não doutrina de homens, do que é mandamento de Cristo e não de homens, do que é a lei de Cristo e não de homens, do que é a verdadeira igreja e não igreja falsificada, do que é o verdadeiro pastor e não pastor que se diz pastor para enganar vocês com várias coisas, com propósito, campanha, congresso, santa ceia para arrecadar mais, jejum, etc. Tudo para enganar vocês. O jejum é feito com o seu próprio propósito, no seu íntimo. A ceia que nós tomamos é o pão que veio do céu, é a palavra de Deus. Não é o pão da padaria, nem o kisuke feito na fábrica, não. É o pão que veio do céu, o sangue, é a doutrina de Cristo, é a igreja. Né? Que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado. Né? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Que vai relatar resposta às perguntas acerca do casamento. Isso é muito importante, né? O povo lá na igreja em Corinto vão fazer algumas perguntas, né? E Paulo vai responder acerca de casamento.
Isso é lá na igreja de Coríntio. E nas igrejas outras da igreja de Deus, porque não só existe igreja de Deus em Coríntio. Não, a igreja de Coríntio é a primeira igreja. Mas tem em Filadélfia, tem em Sardes, tem vários cantos de igreja, né, de Deus. Em vários cantos. Filadélfia, Sardes, a certa igreja da Ásia, por exemplo, aquela que está em Apocalipse, são tudo igreja de Deus, né? E tantas outras. Né? Então eu voltarei com o 7 capítulo, a resposta à pergunta de casamento. Esse é o próximo vídeo. Né? Deixa aí um joinha, né, para ajudar no canal. Né? Inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos, né? Ative o sininho para receber as notícias de quando eu gravar um novo vídeo. E o meu canal no YouTube chama-se Legião versus Religião. Né? Clicou, vocês vão ver os meus vídeos lá. E tenho dito.